Fala pessoas, belezinha? Professor Marcelo, professor de Física, mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo, pessoas, nessa aula eu vou falar para vocês sobre dois conteúdos, né? Basicamente dois conteúdos. O primeiro é o movimento harmônico simples e depois a gente já vai começar a falar alguma coisinha sobre ondas. Vamos fazer uma introdução ali sobre o início, né, do estudo da ondulatória, né? Então vamos lá. O que é um movimento harmônico? Movimento harmônico, a gente fala que é um movimento periódico. Ele acontece numa certa periodicidade, ou seja, ele fica se repetindo em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, um movimento periódico, um movimento que eu posso falar que ele é um movimento periódico, é um movimento circular uniforme. Então, por exemplo, se um corpo estiver girando com um movimento circular e uniforme, lembrando que movimento circular uniforme é aquele que possui o módulo da velocidade constante. Tudo que acontece em uma volta fica se repetindo em todas as demais. Portanto, um movimento circular uniforme é um exemplo de movimento periódico. Outro movimento periódico é o movimento de um pêndulo. O movimento de um pêndulo simples, um movimento pendular, é também um outro exemplo de movimento periódico. Movimento harmônico simples também é um movimento periódico, que é um movimento de oscilação, movimento oscilatório. Portanto, se acontece sempre em intervalos iguais, é um movimento periódico. O movimento harmônico simples, o exemplo clássico, né, de um corpo que está executando o movimento harmônico simples, porque tem um movimento harmônico composto que nós não estudamos, né, nem em função de Enem, vestibular e tudo mais. O que cai, o que é cobrado, portanto, é o movimento harmônico simples. Um exemplo clássico, duas coisas, basicamente, que cai falando sobre o movimento harmônico, é justamente o sistema massa-mola, que é o que eu vou comentar com vocês agora, e também o pêndulo simples. São essas duas coisas que nós temos que levar em consideração. Primeiro, vamos falar sobre o sistema massa-mola. Vamos lá. Sistema massa-mola. Veja bem, você tem aqui uma parede vertical aqui. Na horizontal aqui, essa superfície aqui, ela é perfeitamente lisa. A gente tem que desprezar completamente todas as forças dissipativas, toda a força de atrito aqui. Eu vou ligar aqui, ó, uma mola a uma massa. Por isso que a gente chama esse sistema de sistema massa-mola, não é? Desprezando o atrito e tudo mais. Nesse instante que nessa posição aqui, quando esse objeto está ocupando essa posição, essa mola ela está relaxada. A mola não está nem comprimida e nem esticada, ela não está deformada, portanto ela está relaxada. Eu sou um agente externo, eu venho aqui, vou gastar uma parcela da minha energia, ou seja, vou transformar uma parcela da minha energia para fornecer energia para esse sistema. Eu vou pegar aqui com a minha mão, vou pegar esse corpo, vou trazer ele daqui para cá, para essa posição aqui. Por exemplo, quando esse corpo saiu daqui e veio para cá, essa mola sofreu uma compressão, sofreu uma deformação. Ela ficou deformada aqui. Essa posição aqui que ela estava, eu vou chamar de zero, que é justamente a posição de equilíbrio, quando ela estava relaxada, não estava exercendo nenhum tipo de interação com o corpo, a mola aqui, portanto não tem nenhuma força, tá? Quando ela está aqui, quando o corpo está aqui, a mola está na sua forma maximamente comprimida e, portanto, ela está interagindo com o corpo, exercendo uma força restauradora para tentar restaurar aquela condição inicial de equilíbrio, que essa força a gente chama de força elástica. Tá. Se eu pegar esse corpo aqui e soltar aqui dessa posição, porque quando esse corpo está aqui, a mola está comprimida, ela está armazenando, portanto, energia potencial elástica. Eu soltando aqui, esse cara vai entrar em movimento, só que ele não vai parar aqui. Por inércia, ele vai continuar e vai chegar até essa outra extremidade aqui, ó, que é quando a mola vai estar na sua forma maximamente esticada. Mas, enfim, quando esse corpo está aqui nessas duas posições, a mola vai estar deformada. Quando ele está aqui, aí ele volta e fica oscilando de uma extremidade à outra eternamente, porque não tem nenhuma força dissipativa aqui para que haja dissipação de energia mecânica e, portanto, a energia mecânica é mantida e esse corpo vai ficar oscilando, executando o que a gente chama de movimento harmônico simples, que é um movimento periódico, como eu disse para vocês até agora. Essa distância, a partir do ponto médio, a partir do ponto de equilíbrio, para a direita ou para a esquerda, a direita do ponto zero são valores positivos. A esquerda do ponto zero são valores negativos.
Essa distância aqui, portanto, é o que a gente chama de amplitude. A direita do zero, portanto, essa amplitude é positiva, e a esquerda do zero, essa amplitude, portanto, vai ser negativa. Portanto, você pergunta para mim, fala, Marcelo, define para mim amplitude. Amplitude é a maior distância que esse corpo consegue atingir, né, para um lado ou para o outro, né, para a direita ou para a esquerda, a partir do ponto médio, a partir do ponto central. Isso é o que a gente chama de amplitude, beleza? Quando a gente analisa o movimento desse corpo aqui, a gente pode fazer alusão à projeção horizontal de um corpo que estiver executando um movimento circular uniforme. Porque veja bem, você tem aqui, ó, vamos colocar aqui que essa é a trajetória, está simbolizando aqui a trajetória de um corpo que está executando aqui o movimento circular uniforme. Não é um movimento circular qualquer, tem que ser um movimento circular uniforme. Eu vou fazer aqui, ó, o eixo X, que vai estar cortando exatamente o meio dessa trajetória aqui, tá? Então vamos considerar o seguinte, o corpo está girando aqui, vamos colocar que ele está girando aqui no sentido anti-horário. Quando o corpo saiu daqui e veio para cá, né, você fala, Marcelo, MCU é um movimento periódico, beleza, MCU é um movimento harmônico simples? Não. Agora, quando um corpo está aqui executando um movimento circular uniforme, e eu vier aqui ó, e traçar a projeção horizontal do movimento dele aqui no eixo X, à medida que ele vem se movimentando aqui para cá, essa projeção horizontal está vindo aqui para a esquerda. O corpo continua o movimento circular. Quando ele está aqui, a projeção horizontal agora está aqui em cima. E à medida que ele vai para lá, a projeção horizontal também vai para a direita. Então, se eu analisar, o corpo está girando, tudo bem, movimento circular uniforme. Mas se eu analisar o movimento da projeção horizontal desse cara que está executando o MCU, essa projeção horizontal aqui, esse movimento aqui, ele é exatamente igual ao movimento dessa massa quando está ligado a uma mola. É exatamente o mesmo movimento. Portanto, se eu encontrar uma matemática que descreve posição desse ponto aqui, velocidade desse ponto, aceleração, serão as mesmas formulinhas que vão descrever velocidade, posição, aceleração desse objeto aqui, dessa massa, quando está ligado a uma mola. É por esse motivo que as equações do MHS, vocês vão encontrar lá frequência, que essa é uma grandeza que a gente usa bastante no movimento circular. Velocidade angular, certo? O ângulo inicial, o ângulo final, fase inicial, fase final. Todas essas que eu disse para vocês agora são exemplos de grandezas que a gente usa lá no movimento circular, que vão estar presentes também nas equações que descrevem o movimento de uma massa ligada a uma mola. Essas equações, portanto, são essas daqui, ó. Vamos lá. Funções, equações, tudo bem. Funções horárias. Veja bem, pessoas, a função horária da velocidade, vamos colocar da posição primeiro. Função horária primeiro da posição. Função horária da posição é essa daqui, ó. X é igual a vezes o cosseno de θ0 mais ômega t. Marcelo, o que é cada uma dessas variáveis aqui? Veja bem, pessoas. Esse x aqui é o que a gente chama de posição ou simplesmente elongação, porque a gente está falando de um sistema massa-mola. Então aquele x, você fala, Marcelo, aquele x, eu posso falar que é a deformação da mola? Pode também, não tem problema. Então esse x a gente pode chamar de deformação da mola, que seria a mesma coisa que eu chamar de elongação, que é o quanto que você comprime, o quanto que você estica ela, né? Mas eu posso simplesmente falar que esse x aqui é a posição do corpo que está oscilando ali. Esse A é justamente a amplitude. O que é amplitude? É a maior distância que esse corpo atinge a partir do ponto médio, a partir do ponto central, para a direita ou para a esquerda. Isso é o que a gente chama de amplitude. Esse θ0 aqui é o que a gente chama de fase inicial. Essa fase inicial, então, vai depender da posição que o corpo está inicialmente. Se o corpo estiver inicialmente na extremidade esquerda, θ0 vai valer π. É só lembrar do círculo trigonométrico. Se o corpo estiver na extremidade direita, certo? O θ0 vai valer 0. Ou até 2π. Geralmente a gente usa 0 por facilidade matemática, né? Se o corpo estiver no meio, se movimentando para a esquerda, o θ0 vai valer π sobre 2.
No meio, se movimentando para a direita, θ0 vai valer 3π sobre 2. Repito, é só você lembrar lá do círculo trigonométrico. Se você lembrar lá do círculo trigonométrico, você vai conseguir perceber certinho o que você tem que fazer para encontrar essa fase inicial aqui, portanto, tem que ser medido em radiano. Esse ômega aqui é o mesmo ômega lá do movimento circular. O ômega lá do movimento circular, a gente chama ele de velocidade angular. Não é o termo mais comum em se tratando de movimento harmônico simples. O termo mais comum para esse ômega aqui é pulsação ou até frequência angular. Mas nada impede que algum exercício chame esse ômega aí de velocidade angular. Então, os nomes que vocês vão encontrar para esse ômega aqui: velocidade angular, pulsação ou frequência angular. É a mesma coisa. Marcelo, como que eu calculo esse ômega aqui? Para você determinar esse ômega, você tem aquelas mesmas formulinhas que vocês usam lá no movimento circular. Esse ômega, portanto, pode ser calculado como 2π dividido pelo período. Lembrando que período lá do movimento circular era o tempo de uma volta completa. Período agora do MHS é o tempo de uma oscilação completa. Isso é período. O corpo está numa determinada posição, ele oscila, vai. Quando ele volta, a partir do instante que ele volta na mesma posição que ele estava, portanto, isso é o que a gente chama de período. E também uma outra forma de você calcular esse ômega aqui, também pode ser 2π vezes a frequência. Frequência F lá do movimento circular era o número de voltas com intervalo de tempo. Frequência F no movimento harmônico simples é o número de oscilações pelo intervalo de tempo. Que também, se você quiser aqui, esse F é 1 dividido pelo período. Também são as mesmas, como você pode ver aqui, são as mesmas formulinhas que a gente usa lá no movimento circular uniforme. Só com os nomes um pouquinho diferentes, né? Pode ser velocidade angular, frequência angular ou até pulsação. Frequência medida em hertz, período medido em segundos, isso tudo no sistema internacional. Esse X e esse A pode ser medido em metro, centímetro, milímetro, o que você quiser. A única restrição, claro, é que a unidade que tiver de um lado tem que ser repetida do outro. A unidade que tem que estar aqui da amplitude tem que estar aqui no X, certo? E assim por diante. Essa é a expressãozinha, portanto, que permite você calcular, determinar a posição de um corpo que está oscilando ali, sistema massa-mola, em qualquer instante. Temos aqui a formulinha que denota, portanto, a velocidade também de um corpo que está oscilando em movimento harmônico simples. A formulinha, a expressãozinha para a gente calcular a velocidade é essa daqui, ó. V é igual a menos ômega A seno de θ0 mais ômega t. Pronto, ó, essa expressãozinha aqui que permite a gente calcular e determinar a velocidade de um corpo que está oscilando em movimento harmônico simples. Cuidado que esse menos está presente na formulinha, ponto final. Você não tem que ficar se preocupando em tirar ou colocar ele ali. Claro que você sabe lá da matemática que o seno de um ângulo, né, assim como o cosseno também nessa outra expressão, mas aqui nessa expressão aqui você sabe que o seno de um determinado ângulo, dependendo do quadrante, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso quer dizer que você lembra também, né, na cinemática, que o sinal da velocidade só indica o sentido do movimento. Se você em determinado instante você calculou, você resolveu isso daqui e você encontrou como resultado uma velocidade positiva, isso quer dizer que naquele instante o corpo está se movimentando para a direita. Determinado instante você calculou a velocidade e você encontrou um valor negativo. Isso quer dizer que naquele instante o corpo está se movimentando para a esquerda. Só isso, o sinal só indica o sentido. Aliás, falando e olhando para essa expressão aqui, se eu tenho aqui uma função seno, e você sabe que o maior valor que o seno de um ângulo pode atingir é 1. O maior valor possível que o seno de um ângulo pode atingir é 1. Portanto, pessoas, quando esse termo aqui, ó, quando esse termo inteiro aqui resultar em 1, ou até menos 1, né? Mas vamos colocar o módulo. Quando tudo isso daqui der 1, isso quer dizer que esse corpo vai ter atingido a velocidade máxima. Então, veja bem, se esse termo aqui for 1, a velocidade é máxima, portanto, o que sobra apenas dessa expressãozinha? Só sobrou esses dois termos aqui, ó, o ômega A. Portanto, você quer uma expressão para você calcular e determinar a velocidade máxima de um corpo? É essa daqui, ó. A velocidade máxima de um corpo é determinada por ômega vezes o A.
Aí você me questiona, Marcelo, você não colocou o sinalzinho, porque, ó, veja bem, a velocidade de um corpo é máxima onde? No ponto médio. No ponto médio, a velocidade é máxima. Só que no ponto médio, a velocidade é máxima, o corpo pode estar se movimentando para a esquerda ou para a direita. Então, quer dizer que o sinal, você sabe que só indica o sentido do movimento, então, isso daqui permite você determinar apenas o módulo da velocidade máxima. Ah, mas e se for mais ou menos? Aí é só você analisar a situação, se naquele instante, quando ele está passando pela posição central, se ele está se movimentando para a direita ou para a esquerda. Se ele estiver no meio, se movimentando para a direita, a velocidade é máxima e positiva. Se ele estiver no meio, se movimentando para a esquerda, a velocidade é máxima, só que negativa. Então, se você quiser até colocar aqui um mais ou menos, pode também. Geralmente até a gente omite, do jeito que eu tinha colocado aqui, sem colocar aqui o mais ou menos, porque essa expressãozinha ômega permite a gente determinar apenas o módulo da velocidade máxima, que, como eu disse, é exatamente na posição central, na posição mediana ali do sistema massa-mola, né? Na posição central, é quando a velocidade do corpo vai ser máxima. Não confunda velocidade com aceleração. Para você deduzir o que acontece com a aceleração, é só você lembrar um pouquinho da segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton fala para a gente que força resultante igual a massa vezes aceleração, beleza? Força resultante do sistema massa-mola é a força elástica. Portanto, quando que a aceleração vai ser máxima? A aceleração vai ser máxima quando a força resultante for máxima. Para a força resultante ser máxima é quando a força elástica é máxima. Força elástica é Kx, lembra lá? Kx? K, constante elástica, o x é deformação. Então, quando o x for máximo, ou seja, quando a mola está na sua forma máxima comprimida ou na sua forma máxima esticada, a força elástica é máxima, consequente, a aceleração vai ser máxima. Então, pessoas, antes de colocar o termo aqui, aceleração e a expressão, já vou adiantar e falar para vocês. A aceleração de um sistema massa-mola vai ser máxima quando a mola estiver na sua forma máxima comprimida ou esticada. Quando a mola estiver na sua forma maximamente deformada. E isso vai acontecer quando o corpo estiver posicionado nas extremidades. Portanto, a aceleração é máxima quando o corpo está nas extremidades. E ela vai ser nula quando o corpo estiver passando na região central. Por que a aceleração é nula na região central? Porque quando está passando na região central, o x, que é a deformação da mola, posição, alongação, tudo mais, vale zero. Se o x vale zero, a força elástica também vale zero. Se não tem força elástica, não tem aceleração. Portanto, eu repito, extremidades, aceleração máxima. No meio, aceleração nula. Mas a expressãozinha para a gente calcular a aceleração, ó. A expressãozinha para a gente calcular a aceleração é essa daqui, ó. A é igual a menos ômega ao quadrado vezes a amplitude, vezes o cosseno de θ0 mais o ômega t. Pronto, essa expressãozinha para a gente determinar a aceleração em qualquer ponto. Mas eu repito, pessoas, a aceleração é máxima quando a deformação da mola for máxima. E isso acontece quando o corpo estiver posicionado nas extremidades. Nas extremidades, a aceleração é máxima. Na posição no meio, né, na posição mediana, portanto, a aceleração vai ser nula. Beleza? Matematicamente falando, dá uma olhada ali, ó. Eu quero uma expressão para aceleração máxima. Se eu quiser uma expressão para aceleração máxima, quando que a aceleração vai ser máxima? Quando essa função cosseno aqui for máxima. O maior valor que o cosseno de um ângulo pode atingir é 1, ou menos 1. Quando isso daqui for 1, a aceleração vai ser máxima. Sendo 1, o que sobrou aqui? Ó? Apenas essas duas variáveis aqui. E, portanto, a expressão para aceleração máxima vai ser ômega ao quadrado vezes o A. Pronto. Ah, mas e o sinalzinho de menos? A aceleração também é um vetor. O sinal só vai indicar o sentido. Aqui, como eu omiti o sinal aqui, essa expressãozinha que permite a gente determinar apenas o módulo da aceleração máxima. Mas se você quiser colocar um mais ou menos aqui, também não tem problema, né? Só vai indicar para onde é que está apontando o vetor aceleração, certo? Que nas extremidades é máxima e no meio ela é nula, portanto. Beleza?
Isso que a gente chama de aceleração. Agora, a gente pode fazer alusão também, até vou colocar aqui como dinâmica do MHS, a gente pode falar o seguinte: força resultante, segundo a lei de Newton, fala que é o produto da massa com a aceleração adquirida. Tá, mas a força resultante que está fazendo com que esse corpo oscile de um lado para o outro é justamente a força elástica, que é o K vezes o X. Tá, mas eu vou pegar essas duas expressões nas suas formas máximas. Ó, vou pegar só esse termo aqui, massa vezes aceleração. Vamos lá, massa do corpo vezes aceleração máxima, que é esse termo aqui, ó, ômega ao quadrado vezes o A. Eu vou pegar essa expressão aqui do Kx, a força elástica, na sua forma máxima também. K, constante elástica. Para a força elástica ser máxima, o X tem que ser máximo. E o maior valor possível que o X pode atingir é justamente a sua maior deformação, que é quando o corpo está na sua amplitude. Certo? Então, sua amplitude para a direita ou para a esquerda ali. Essas duas expressões são equivalentes. Por quê? Força resultante é justamente a força elástica. Posso igualar esses dois termos. Então, quando eu igualo esses dois termos, olha só, vai ficar m ômega ao quadrado vezes o A é igual ao K vezes o A também. Você tem o A comum nos dois termos, eu posso vir aqui e cortar. Eu vou pegar aqui, ó, e vou isolar esse ômega. Porque se m está multiplicando, passa dividindo, né? Já tá, se tem o ômega ao quadrado, faça a raiz quadrada. Então, quer dizer que o ômega vai ser a raiz quadrada de K sobre m. Essa é uma expressãozinha que vai te economizar muito tempo lá do movimento harmônico simples, principalmente do sistema massa-mola. Sistema massa-mola, você consegue encontrar o ômega, portanto, que é a frequência angular, velocidade angular, pulsação, raiz de K sobre m. K é constante elástica, medida em Newton por metro, e esse m aqui é justamente a massa, beleza? Se você tiver um sistema massa-mola, fique à vontade. No lugar desse ômega, você pode colocar 2π pelo período, você pode colocar 2π vezes a frequência. São as equações que vocês já conhecem, eu já passei para vocês ali do movimento circular. Uma outra coisa que a gente precisa analisar aqui também no movimento harmônico é justamente o pêndulo simples. Vamos lá. O movimento pendular é um movimento periódico. Agora, o que está executando o movimento harmônico simples em si é justamente o movimento da projeção horizontal dessa massa que fica oscilando de um lado para o outro. É a mesma coisa ali do movimento circular. Movimento circular é um movimento harmônico? Não. Agora, a projeção horizontal de um corpo em movimento circular uniforme que executa um MHS. Da mesma forma que você tem um objeto aqui, ligado por um fio, uma haste, uma certa massa aqui, e esse cara vai ficar oscilando de uma extremidade a outra aqui, ó. Vai ficar oscilando de uma extremidade a outra. Esse corpo está executando um movimento harmônico simples? Não. Agora, se eu traçar aqui o eixo X e fizer aqui a projeção horizontal do movimento dele, quando ele estiver aqui também, ó, essa projeção horizontal vai ficar oscilando de uma extremidade a outra. É essa projeção aqui que está executando um movimento harmônico simples, certo? Agora, um pêndulo ele tem um comprimento que a gente chama de comprimento L, tem um comprimento L aqui, e o básico e o importantíssimo que a gente precisa aqui saber para determinar aqui é justamente uma expressão que denota o período do movimento desse pêndulo. A expressão para a gente determinar o período de um pêndulo simples é essa daqui, ó. T é igual a 2π vezes raiz de L sobre G. Essa expressão aqui permite você calcular o período desse pêndulo simples. Essa expressão aqui ela mostra algumas coisas importantes para a gente. O período de um pêndulo simples não depende da massa desse corpo. Portanto, é comum você encontrar exercícios falando uma massa maior, uma massa menor. Para você determinar o período de um pêndulo simples, você precisa conhecer apenas o quê? O comprimento dele e a aceleração da gravidade local. Só isso. Você conhecendo essas duas variáveis já é suficiente para você determinar o período. Cuidado com algumas informações teóricas. Eu não posso dizer que período é diretamente proporcional ao comprimento. Isso eu não posso falar,
porque tem uma raiz quadrada ali. Mas eu posso dizer que quanto maior for o comprimento do pêndulo, maior vai ser o período. Da mesma forma que eu posso falar que quanto maior for o G naquele ponto ali, menor vai ser o período. Mas não são grandezas inversamente proporcionais, porque nós temos ali uma raiz quadrada. Então, ó, período, quanto maior o comprimento, maior o período. Quanto maior o G, menor vai ser o período. E não depende da massa, como você pode ver ali. É comum você encontrar exercícios falando sobre pêndulos simples que misturam um pouco com dilatação. Fala assim, por exemplo, um relógio de pêndulo atrasa, adianta no inverno ou verão. Vamos pensar. No verão, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, esse comprimento aqui também aumenta. Se o comprimento aumenta, o período também aumenta. Período é o tempo de uma oscilação completa. Se o período aumenta, isso quer dizer que ele demora mais para oscilar. Se ele demora mais para oscilar, se for um relógio de pêndulo, ele vai atrasar, certo? Agora, no inverno acontece exatamente o contrário. No inverno, a temperatura diminui, consequentemente, esse comprimento aqui também ele vai se contrair. Se esse comprimento diminui, período diminui. Se o período diminui, isso quer dizer que ele oscila mais rápido. O tempo de oscilação diminuiu, ele vai oscilar mais rápido. Se ele oscila mais rápido, se for um relógio de pêndulo, ele vai adiantar, beleza? Cuidado também com alguns exercícios que fazem alusão ao G. O G da Terra não é igual em todos os pontos. A Terra ela é um geóide, ela é achatada nos polos. Portanto, essa história que o G vale 10 metros por segundo ao quadrado, só em alguns pontos, só em algumas latitudes só. Portanto, cuidado com isso. O G depende da latitude, certo, da Terra, porque ela não é perfeitamente esférica, ela é um geóide, portanto, o G varia para cada posição da Terra. Beleza? É isso que eu tinha que falar para vocês nessa aulinha aqui nesse vídeo sobre o movimento harmônico simples. Belezinha? Gente, tchau para vocês, um abraço e até mais.